Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou falar alguns domingos a respeito de sermos discípulos e o que representa sermos discípulos de Jesus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e sermos abençoados, ensinados no poder da Tua palavra. E nós queremos sair daqui edificados, Senhor, sabendo que o Senhor falou conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, pupilo. No grego, a palavra matetes, que a gente encontra várias vezes no Novo Testamento, significa isso. Alguém que realmente é um seguidor e que aprende, está interessado em andar no caminho do mestre, observando tudo o que ele diz, tudo o que ele faz. É alguém que é um aprendiz e depois vai reproduzir tudo aquilo que ele admirou, aprendeu do seu mestre. E uma das coisas importantíssimas na vida de um discípulo é exatamente isso que nós aprendemos nesses versículos de Paulo aos Romanos. Aquele que é um discípulo de Jesus Cristo, ele tem uma fonte aonde ele observa, de onde ele obtém tudo o que ele necessita. No nosso caso, Jesus Cristo. Ele é o modelo, é o arquétipo da transformação de Deus para o homem. É tudo aquilo que nós precisamos observar, ser, viver, ter no nosso interior, no nosso coração o mesmo sentimento, na nossa mente, a mente de Cristo, observarmos, para que nós possamos ter transformação na nossa vida. Não há como. E nós só podemos ser discípulos se nós realmente formos discípulos. Não sei se você já percebeu isso. É mais uma daquelas coisas importantíssimas que eu trago. Anote a frase para você não esquecer. Para ser um discípulo, você precisa mesmo ser um discípulo. Lucas 6,46 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pera, como é que vocês vão me chamar de mestre, de Senhor, de quem vocês aprendem e quem tem sobre vocês o comando, se vocês não fazem aquilo que eu digo? É por isso que nós somos servos dele, é por isso que nós somos discípulos dele. Romanos 12, 1 e 2 que nós lemos, Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este século. E esta é a primeira coisa que eu quero dizer a você como um discípulo de Jesus. Você não pode ser uma pessoa conformada com aquilo que você enxerga no mundo. E essa palavra significa conformar-se em mente, em caráter, ao padrão de um outro, moldar-se de acordo com. Susquematizo, a palavra do grego. Você então não pode se adaptar ou se amoldar àquilo que o mundo tem, àquilo que ele faz, nem a opção que o mundo te dá, nem o que as pessoas te demonstram, porque você escolheu ser um discípulo de Jesus Cristo. Você escolheu ser um aluno, você escolheu ser um aprendiz, você o elegeu como fonte de todas as coisas que você precisa aprender, observar, ter, assimilar e incorporar na tua vida. É isso que nós somos, é isso que nós escolhemos, é isso que nós desejamos para a nossa vida. Nós encontramos alguns comportamentos interessantes. Algumas pessoas para dizerem assim: eu sou um discípulo de Jesus Cristo e eu quero andar com Ele. Então, ele sai numa fuga.
Ele foge do contato com o mundo. Ele se isola do que o mundo tem, daquilo que o mundo oferece, para que ele possa se santificar e viver longe de todas as coisas destrutivas que o mundo tem. Chamaremos isso de escapismo. Você vai fugir e escapar daquilo que o mundo te oferece. É o único jeito de eu não me contaminar com a sujeira e a imoralidade e a maldade que há no mundo. Há um outro movimento de pessoas que não fogem, mas devagarzinho ele vai assimilando. E ele vai tomando aquela forma. E ele vai se amoldando àquilo que o mundo tem. E ele acaba, quando menos percebe, ele se dá conta de que está igual a tudo aquilo que ele sempre combateu. Essas duas coisas acontecem na nossa vida. Para que a gente não entre por um caminho errado, a gente vira as costas e foge. Ou por um outro lado a gente não foge e diz, não precisa, mas devagar nós vamos assimilando. Mas nós não podemos viver nem tampouco um escapismo e nem tampouco um conformismo com as coisas que existem ao nosso redor. Deus nos chama para um inconformismo, para sermos diferentes de todo mundo. Não há razão de nós dizermos que temos Jesus se a mesma maldade que você encontra lá fora for encontrada também em nós. Não há razão de nós dizermos que somos cristãos se encontrarem em nós as mesmas coisas que podem encontrar em qualquer pessoa. Não porque nós sejamos melhores e nem porque queremos estar num pedestal ou ter orgulho da nossa posição de cristão, de evangélico, seja lá o que for, o nome pouco importa, não me preocupo nem um pouco com eles. Uma vez foi sexta-feira, a gente foi fazer um evento, a pessoa falou assim, é a primeira vez que eu vejo um show de uma banda evangélica. Eu falei, nós somos evangélicos? Que legal. Não estou preocupado com isso, mas qual o motivo de nós andarmos com Jesus? Qual a razão de nós querermos ser discípulos e aprendermos com Ele? Senão de vivermos como pessoas que andam em santidade e que se desviam do caminho do mal e que não desejam ser aquilo que o mundo tem e que na verdade vive a contracultura, porque Jesus apresenta para nós um evangelho que é uma contracultura, é diferente daquilo que o mundo tem. E nós percebemos que isso aconteceu desde sempre. Em Levíticos, no capítulo 11, verso 45, Deus diz, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos como eu sou santo. Vocês serão separados dessas coisas porque eu sou o Senhor de vocês e eu sou assim. A ordenança, o desejo de Deus de que nós estivéssemos longe daquilo que nos cerca, sempre existiu, desde os primórdios. Também no livro de Levítico, capítulo 18, verso 3, ele diz, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Isso na lei. Os profetas já diziam isso também, Jeremias, capítulo 10. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Jesus também disse a mesma coisa, Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabes que tem de necessidade antes que lhe os peçais. E além de Jesus, os próprios apóstolos, como Paulo, o texto que nós lemos, não vos conformeis com esse mundo. Qual a nossa solução? Vivermos num clausuro, fugirmos do mundo, para não sermos igual, ou talvez nos conformarmos e sermos da mesma forma? Não. Deus nos quer aonde nós estamos. Deus te quer aonde você está. Aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você interage. Tem gente que diz assim, ai, que terrível, Zé, ore por mim, eu trabalho num lugar que não tem nenhum evangélico. Às vezes eu digo para a pessoa, que bom, não tem ninguém para te atrapalhar, vá sozinho e vá com Deus e Deus te abençoe. Pregue bastante, seja um testemunho de Deus ali, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa séria, seja alguém correto, eduque os teus filhos nos preceitos de Deus, faça
da tua vida um instrumento que representa aquilo que Jesus fez. Você é um discípulo dele, espalhe o que Cristo fez. Seja você também alguém que leva a mensagem do Evangelho e que vive. Gente, ninguém mais aguenta ouvir falar de crente. Ninguém mais suporta isso. Ou nós entendemos que esse mundo vai ouvir o que a gente faz, ou a gente não está entendendo nada. As pessoas não conseguem ouvir o que um evangélico quer dizer, porque aquilo que ele faz fala mais alto do que o que ele diz. Por isso que Agostinho disse, pregue o evangelho de todas as formas. Se for possível, se for preciso, use também as palavras. Mas viva como um discípulo de Jesus Cristo, aquilo que Deus deseja. Já que você escolheu ser um aluno e um aprendiz dele, e essa vontade de Deus que existiu desde sempre, deve causar em nós um inconformismo, para que nós não nos assemelhemos àquilo que o mundo é e aquilo que ele tem, mas sejamos um agente de Deus ali no meio. Teve uma outra pessoa uma vez que falou, Zé, é um negócio tão louco, ore por mim, porque na minha família só eu me converti, eu sou o único, sabe como isso é difícil? Eu falei, não, eu acho que isso é muito bom. Não, mas é muito difícil. Eu falei, não, é muito bom. Não, você não está entendendo, é uma luta. Eu falei, não, é muito bom, porque antes de você não tinha nenhum, agora tem você. Pense bem, você é luz e você é sal. Viva o Evangelho e viva o que Jesus quer que você viva. Demonstre o amor de Deus. Faça como se Ele estivesse ali naquele momento, e Ele está. É tão louco gente que fala assim, ai meu Deus, se Jesus estivesse aqui agora comigo para me ajudar a vencer isso. Deveria estar dentro de você. Deveria estar no teu coração. Se Jesus estivesse aqui, acho que Ele conseguiria resolver, mas Ele está na tua cabeça, está na tua boca, está nos teus braços, está no teu sentimento. Na verdade, essa carcaça deveria se manifestar e realizar as coisas que Deus quer que a gente realize, como se Cristo estivesse ali. Porque nós somos os seus discípulos, porque nós somos os seus alunos, e é suposto ao aluno representar e reproduzir os ensinamentos que ele recebeu do mestre. Quando a gente entra na faculdade, é assim. Quando eu entrei na faculdade, eu queria saber se eu ia ter aula com os chefes das cadeiras. E eu me lembro que a primeira aula de física que eu tive foi com o professor Pauli. E quando eu era garoto, no primário, no ginásio, no colégio, eu estudei, aliás, no ginásio nem tanto, mas no colégio, né? Física a gente não tinha no primário. Mas eu estudei com os livros do Pauli. Aí eu sentei e estava o próprio na minha frente. Muita gente não gosta de física, eu gosto. Eu falei, ele é o cara. Eu estudei com os livros dele, ele está aqui. E outras matérias era um segundo, não era o chefe da cadeira. Mas você espera que ele tenha também o mesmo conteúdo e faça igual, não é verdade? É como a peça que a gente vai fazer aqui, acho que o El está preparando, mas eu li outro dia uma tira muito engraçada, e que uma pessoa, ela não conseguia acreditar que Jesus estava vivo. O senhor está vivo? Eu estou vivo. O senhor está vivo? Eu estou vivo ainda. Mas eu não vejo. Não, meu corpo está na terra, é a igreja. Então é por isso que eu não consigo ver. Então eu já entendi. Nós somos discípulos. Nesse mundo a gente encontra alguns ismos que nos atrapalham, nos envolvem, e é no meio deles que nós temos que vencer. O primeiro deles é o pluralismo. O pluralismo é assim, vale tudo, mais cabo, vai ventando a reja, vale o que vier. Só não vale dançar homem com homem. Só que o Tim Maia está desatualizado, se ele fosse vivo ele ia mudar a letra dessa música, porque hoje até isso vale. Além do vale tudo, tem também o eu acho. O pluralismo é aquele lugar, trocando em miúdos, não dá para a gente ficar aqui fazendo teorizando muito, mas é aquilo que é plural, as influências, as tendências, as correntes, as pessoas creem em tudo e creem em tudo ao mesmo tempo. Enquanto um acredita que pode colocar a vassoura atrás da porta para a visita e ir embora,
passa o filho e diz que a vassoura tem que ficar de ponta cabeça, e passa o outro irmão que foi em outro lugar e diz, mas a porta tem que estar entreaberta, e todo mundo crê em alguma coisa mística. O pluralismo trouxe isso, e traz isso para a nossa vida também. Traz o eu acho. Não, eu acho que Deus, como é que eu acho? Não existe eu acho, ou existe ou não existe. Ou será que eu posso inventar alguma coisa para eu mesmo acreditar? Ou eu mesmo posso criar um negócio na minha cabeça e dizer, é assim que eu acho, é assim que vai ser. Tá bom, então eu virei Deus, porque eu invento as coisas, acredito nelas, elas dão certo. E é nesse ambiente que todo mundo, que tudo pode, ninguém quer que ninguém seja absoluto. E se você disser que há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo, ninguém quer aceitar. Porque todo mundo tem a sua teoria e o seu jeito. Esse é o mundo que a gente vive. Você quer ser um discípulo? Você quer andar com Jesus? Na tua vida vale aquilo que Ele disse. Tanto fora quanto dentro das igrejas. E se disserem para você que se for qualquer tendência ou corrente religiosa, o que vale é aquilo que o meu Deus diz, é aquilo que eu criei. Aliás, eu escolhi. Se você não escolheu, ótimo. Está livre para andar como você quiser. Mas se você escolheu ser um discípulo de Cristo, faça aquilo que Ele diz. Cuidado com as tendências e as correntes e o pluralismo que existe no mundo. Você pode ser muito educado. Tem gente que consegue destruir tudo de uma única vez. Entra na casa do cidadão, viemos aqui para evangelizar. Mas sabe que tem uma carranca ali que você comprou no Nordeste, eu tiro aquilo de lá, senão eu nem entro na sua casa. Coisas desse tipo. Porque tem um quadro do não sei o quê, eu não quero saber da carranca nem do quadro, eu quero falar Jesus Cristo para o teu coração, e você precisa de Deus. Muita gente se afasta da igreja, porque a igreja se tornou lugar dos orgulhosos que sabem tudo e só eles estão certos. Na verdade, o nosso Deus é Deus, e o Senhor é Jesus. Mas eu venço essas coisas com muita humildade, com muito amor, porque Jesus também enfrentou isso. Os apóstolos também enfrentaram isso, com todo tipo de misticismo que era comum no Império Greco-Romano. E circulavam e ouviam. Aliás, tem muita coisa que você lê, como o discurso de Paulo no Areópago, onde ele usa frases de um poema a Júpiter, que todo mundo sabia e se falava, e ele começa discursando, usando aquelas palavras, e de repente está falando de Deus, está falando de Jesus. O mundo é plural, tem tanta gente com tanta coisa, mas só há um Deus que pode transformar a vida das pessoas. Ou você crê nisso ou não. O teu Deus não pode ser o dinheiro. O teu Deus não pode ser a fama. O teu Deus não pode ser o carro novo. O teu Deus não pode ser as coisas que as pessoas acham que tem que ser. Não pode ser o orgulho que está na terra. Não pode ser as coisas que movem o coração das pessoas. Tem que ser Jesus Cristo na tua vida. Hoje pela manhã eu estava dizendo aqui na igreja a respeito disso. A gente crê mesmo que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida? Nós temos mesmo essa firmeza, porque porque Davi fala no Salmo número 37, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor e descansa no Senhor. Será que eu tenho essa sequência na minha vida? Que eu confio, eu me alegro nele, eu entrego a Ele os meus problemas e eu descanso nele, ou eu sou o Senhor da minha vida que faço como eu quero? É tempo de nós termos Jesus como Senhor da nossa vida, de verdade, em tudo que nós precisamos. Mas há uma segunda coisa terrível no mundo hoje, que é o materialismo. O mundo só se preocupa com as coisas que se pode ver, não é verdade? É aquilo que eu posso tocar, é aquilo que é palpável, aquilo que tem prova, aquilo que tem fruto. E se tem dinheiro, é o que é. Se deu certo, é porque teve o fruto. Eu quero ver, eu quero apalpar. O materialismo está aí, é isso que importa. Não importa de onde vem, importa que eu tenha. E que as pessoas vejam que eu tenha. E aquilo que eu tenho me traz poder. Poder e influência sobre quem não tem. Quem não tem, que se dane e eu vou lutar para ter. Esse é o mundo que a gente vive. Onde a puxação de tapete e a bajulação acontece sempre por um interesse. Isso pode acontecer em qualquer lugar da terra. Não pode acontecer conosco, porque nós somos discípulos de Jesus. A diferença é que a gente entra na igreja com o mesmo materialismo que está lá fora. A diferença é que ao invés de eu fazer qualquer coisa para ter o que lá fora as pessoas têm, eu peço para Deus me dar as coisas que lá fora as pessoas têm.
Então eu trago para a minha relação com Deus toda a minha ganância e tudo aquilo que o meu ventre deseja. E de qualquer jeito eu quero que Deus me dê aquilo que eu quero que Ele me dê. E é tão engraçado que quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, ele está falando da maldade que há no mundo. Não tome a forma dessas pessoas. Não deixe o pecado que está aí por fora entrar dentro de você. É isso que ele quer dizer. Não deixe essa loucura da cabeça de todo mundo tomar conta da tua existência. Você vai andar no caminho correto do Senhor. E a gente pega esse versículo e distorce, ao contrário. Como é que é? O teu carro está velho? Não se conforme. Disse Paulo, não vos conformeis. E aí a igreja deturpa e deforma todas as coisas, dizendo que você não pode se conformar de não ser o chefe lá onde você está. Que é isso? E pega um outro versículo e dá mais uma torcida, que nem as garrafas d'água agora que você pode torcer, bem fácil, e fala, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. E aí você se torna um ganancioso e um louco. Eu estava pensando nisso. Olha que coisa louca. Eu confio em Deus ou confio no dinheiro? Eu confio tanto no dinheiro que eu peço para Deus me dar dinheiro. Eu digo que eu confio em Deus, porque aquela pessoa, se assinar o contrato, vai dar certo e minha vida vai ser muito abençoada. Então eu confio tanto naquela pessoa que se ela fizer isso eu vou ser abençoada, que eu vou pedir para Deus mudar o coração daquela pessoa. Senhor, estou te pedindo, Senhor, sabe, eu estou precisando muito daquele dinheiro que eu preciso. Deus fala assim, confia em mim. Ah, bem, que bom, Ele vai me dar o dinheiro. Não, confia em mim. Então, confio no Senhor, que o Senhor vai me dar o dinheiro. Não, confia em mim, que se você tiver o dinheiro ou não tiver o dinheiro, você continua tendo Deus. E eu tenho outros caminhos para você, porque o dinheiro não é o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor, eu tenho os teus caminhos. Cuidado com o materialismo que está por aí. Cuidado com essa loucura de prosperidade que está por aí. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você é um discípulo da simplicidade. Você é um discípulo das coisas comuns. Daquele que deixou a sua glória e se tornou simples para ser servo. Aquele que se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Você é discípulo de alguém que deixou coisas grandes para trás. Você é discípulo de alguém que andava no meio das pessoas comuns e que morava num lugar comum. Eu não estou dizendo que você vai fazer voto de pobreza. Deus deu condições e capacidades para cada pessoa, trabalhe e tenha o que você conseguir. Só você sabe de uma coisa, que nada disso seja o teu Senhor, porque o teu Senhor não é dinheiro, nem ouro, nem prata, nem as coisas que você vê, nem as coisas que você apalpa. O teu Senhor é aquele que habita no teu coração, na tua mente, nos teus sentimentos e quer te usar como instrumento para que o mundo saiba que Deus é Deus, não que Deus tem dinheiro, mas que Deus tem amor, paz, alegria e transformação para esse mundo perdido. Nós escolhemos ser discípulos desse Jesus Cristo. E não fique inconformado pela sua condição socioeconômica, fique inconformado pelo pecado que está dentro de você. Não fique inconformado e lutando para que você tenha melhores condições disso ou daquilo. Para que a tua calça tenha essa ou aquela etiqueta e para que mas se as pessoas no mundo olharem e verem que a minha roupa é tão chique, vão ver como Deus é bom e vão se converter. Não, eles não vão procurar Deus porque Deus dá dinheiro. O dinheiro ele já tem. Você está querendo me dizer que esse evangelho não dá para se pregar no Morumbi, nem na Chácara Clabim. Esse evangelho não serve para Vila Nova Conceição. Porque se eu ficar mostrando um testemunho de que Deus dá carro e roupa nova, esse povo não vai querer Deus, porque eles não precisam disso. Eles precisam daquilo que o dinheiro não dá. A igreja é a única que tem aquilo que o dinheiro não dá, e a igreja não tem que correr atrás de dinheiro. A igreja precisa correr atrás do amor de Jesus Cristo. E correr atrás de Deus, e ser serva, discípulos de Jesus Cristo. Se Deus te der condições e você prosperar nessa terra, Deus te abençoe. Faça bom proveito e cuide dos pobres e faça como Cristo e tenha um coração aberto, generoso. Seja uma pessoa que ajuda quem necessita e seja uma pessoa que contribui e tenha paz no teu coração, mas nunca faça daquilo que deveria ser teu servo o teu Senhor. Não deixe o materialismo entrar na tua vida. Você é discípulo de Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos na terra é o relativismo. O relativismo é assim, tudo depende. É certo ou errado? Depende.
Depende. Oh, mas você acabou de fazer aquilo lá, e ali você falou que era errado. Agora está fazendo aqui dizendo que é certo? Depende. É relativo. Oh, mas peraí, eu costumo ver muito isso. Eu sou um pouco relativista. Porque quando eu vejo alguém encostando num jogador do meu time, eu falo, é pênalti. Se for do outro time, quando sai sangue, parece que foi. Mas tem que sair sangue. Isso é relativismo. Vale para os outros, não vale para mim. O mundo é assim. O mundo está cheio disso. E nós também temos a tendência de nos conformarmos com esse mundo. Somos mais rígidos com as pessoas que nós não gostamos e somos mais frouxos com aqueles que nós gostamos. No nosso trabalho, pegamos mais no pé de quem a gente não vai com a cara do que para aquele que a gente gosta mais. Com os nossos filhos nós somos assim. Dentro da igreja nós somos assim. Nós nos contaminamos com o relativismo que tem no mundo. E nós acabamos optando por alguns caminhos que no momento era errado e agora eu acho que é certo. É aquela coisa que eu sempre brinco. Mas a Bíblia diz mesmo que eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Está escrito. Mas e se ele não estiver próximo? Digamos, ele viajou. Isso é relativismo. Não está próximo, ele não está nem vendo. Isso é uma contaminação. Sabe o que é engraçado? A gente é louco para não se conformar com as coisas que agridem a nossa vontade e a nossa ganância pessoal. Tudo que vem e que parece tentar me tirar, me demover daquilo que eu estava com propósito, que parece que aponta para um outro lado, que leva para um outro plano, tudo aquilo que interfere no meu sonho, no meu jeito, do jeito que eu pedi, que eu orei, que eu quero que aconteça, quando vem alguma coisa dizendo não é por aí, é de um outro jeito, eu começo a resistir e dizer, eu não me conformo, eu vou guerrear. E Deus fala, pera, você está batendo em mim, sou eu que quero isso para você, pera lá. Eu chamo de demônio porque está vindo contra aquilo que eu quero. Mas quando Jesus Cristo disse, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, ele não estava brincando. Negue-se a si mesmo é muito louco. Eu preciso optar pelo que Cristo é e pelo que Cristo disse. Tomar a minha cruz e segui-lo. Porque eu sou um discípulo. Porque eu escolhi fazer isso. Esse é o tipo de mensagem que esvazia a igreja. Porque ninguém quer negar-se a si mesmo. Nós queremos um Deus que afirme o que eu quero. Não que peça para eu jogar fora o que eu quero. Mas é assim que nós somos discípulos. E é esse tipo de gente que Deus precisa. Que não se conforma com as coisas que há no mundo. E esse mundo precisa de uma voz. As pessoas que trabalham com você precisam de alguém que tenha uma voz. As pessoas que passam no salão onde você arruma o seu cabelo, as mulheres que estão lá, salão de cabeleireiro é um fenômeno metafísico, sobrenatural. As mulheres que frequentam podem. Uma vez eu fui buscar blanche, faz tempo buscar blanche num salão, mesmo aqueles capacetes que elas colocam e que elas ficam em contato com as coisas extrasensoriais, porque faz um barulho aquele, elas ficam, mesmo com aquilo na cabeça, aquilo é uma lavagem cerebral, eu não sei. É que a mulher que está mexendo no cabelo conversa com a mulher que está sentada, ao mesmo tempo que ela conversa com a outra que está fazendo a mão e o pé. Mas elas também conversam com as outras que estão sentadas com o capacete, enquanto está com o capacete, ela ouve o que a outra está falando e conversa com a manicure. E elas interagem e conversam ao mesmo tempo. E elas não se perdem na conversa e elas saem todas felizes dali. É um fenômeno extrasensorial de comunicação, um salão de cabeleireiro. É ou não é? Não há homem que entenda isso, nós estamos longe disso. Comunicadores, Silvio Santos, que anima a plateia, nem sabe o que há de poder na comunicação dentro de um salão de cabeleireiro. Felizes os políticos que conseguem conquistar essas mulheres para os cabos eleitorais, viu? Elas falam tudo ao mesmo tempo. Mas por que eu estava falando isso também, eu nem lembro agora. Né? Isso, pregar Jesus onde você for. É isso mesmo, eu me perdi do fio da meada. Mesmo que você esteja no salão com aquele monte de coisa, você
tem uma voz, você tem um testemunho, você tem uma vida para mostrar. As pessoas vão ouvir o que você é, não vão ouvir o que você diz. Elas vão ouvir aquilo que você demonstra, não aquilo que você prega. Esse mundo perdeu as suas referências, porque as pessoas demonstram aquilo que não são. Tudo é muito falso. E o único lugar que a gente pode encontrar genuinidade, não porque a igreja seja o Shangri-La, mas é entre aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, que negaram a si mesmo e que são prontos para recomeçar. Esse relativismo diz que tudo depende. Depende. Você se sente bem? Então faz. Para você é certo? Para você dá certo? Então vai. Tudo é relativo. Tudo de repente pode dar certo ou pode dar errado. Basta que você se sinta bem com aquilo. A obediência a Deus é a resposta a isso. Nós temos uma vida simples e temos uma vida de pessoas que somos pessoas que obedecem a Deus. Simplicidade e obediência contra essas coisas que existem no mundo. Nós lemos aqui Filipenses 4, na oferta, que Paulo diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repita comigo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não diga isso perto de um evangélico, que ele vai te repreender em nome de Jesus e vai dizer que você não pode se conformar de não ter o dinheiro que você queria. Não fale isso, que vai dar errado. Só entre nós, serve entre nós, só aqui. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz assim, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo. Olha que louco. Olha, Silvio Santos leu esse versículo. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir. Porque nada temos... Essas músicas evangélicas do Silvio Santos são fantásticas. Porque nada temos trazido para o mundo. Paulo disse isso. Nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o que ele fala agora. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, muitos desejos errados, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que eu ouvi essa semana de uma pessoa muito conceituada? Disse assim: não crie grandes necessidades para ter tanto dinheiro, que você precise muito dele. Porque quando você precisa muito dele, você não se importa mais de onde ele vem. Eu falei, é verdade. Isso é verdade. Eu falei, vou levar isso para a igreja. Que nós sejamos uma igreja simples. Podemos fazer? Vamos fazer. Podemos realizar? Vamos realizar. Está dentro do nosso alcance? Vamos dar o passe. O passe não... Irmão... a passagem para que aquilo aconteça. Vamos dar o passo, vamos mudar a palavra, vamos dar o passo. Vamos pensar, tá vendo? Eu sabia que o Zé Bruno ia fazer algum saravá lá, tinha certeza. Pois eu mesmo edito o culto, eu tiro essa parte do culto para não dar essa margem. Podemos dar o passo, vamos dar o passo. Dá o passo maior que a perna, aí você fica precisando do que não tem, tão desesperado, que você recebe de onde vier. Nós não precisamos disso. E todo relativismo, e todo materialismo tem que sair da nossa vida. Nós obedecemos a Deus do jeito que Deus quer, de maneira simples, pura, andamos com Ele. João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, Deus. A própria palavra que tenho proferido, o Evangelho, essa o julgará no último dia. A opção é nossa. Nós queremos andar com Cristo, nós queremos ser discípulos dele. E eu quero encerrar dizendo que nesse mundo também tem o narcisismo. O narcisismo sabe como é que é aquela mitologia grega? Narciso. Narciso era o rapaz que, quando olhou na lâmina d'água de um lago, viu que se apaixonou e não sabia que era ele mesmo. E ficava tanto olhando para ele mesmo, gostava tanto que uma hora foi abraçar, afundou e morreu afogado
porque era um lago. E o narcisista morre afogado no amor a si próprio. Nós vivemos num tempo onde o evangelho que se prega não é Deus que está no centro dele, é o homem que está no centro dele. O homem é o centro das atenções. A pregação virou assim: o que você precisa, vem para cá, coloque no centro. Deus está ao teu redor para te dar, para te suprir. Você é o cara, você é o cara. Deus te ama. Você está mal? Vou cantar para você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Eu pensei que era Deus que era importante para mim, não que eu sou importante para Ele. Deus não vive sem você. Obrigado. Instrumento, vaso, ungido, poderoso. Você não pode morrer. Como é que Deus vai fazer aqui na terra sem você? Não se preocupe que eu vou deixar uma pessoa em meu lugar. Vou preparar um discípulo meu. Oh, que bom, porque nem Jesus tem um capaz igual você. As pessoas se colocaram no centro do mundo. Elas são as coisas mais importantes. E esse narcisismo me ajuda. Porque enquanto o humanismo coloca o homem como centro de tudo, o narcisismo dentro de cada um de nós nos empurra para esse modelo. E nós queremos assim. Estou saindo da igreja porque não atendeu às minhas expectativas. É assim. Claro que a igreja tem que ser um lugar de amor, de comunhão, de relacionamento, de alegria, de paz, de oração, de ajuda mútua. Tem que ser. Mas eu não posso esquecer que eu também sou parte disso. Quando eu digo a igreja é assim, eu estou dizendo de mim mesmo, porque a igreja é um corpo e eu sou parte dele. E eu me esqueço de que eu não sou o centro das atenções. E eu não sou a coisa mais importante que existe no mundo. Já dizia, aprendi isso com o desenho do Muttley, que ele dormia. Lembra disso? Lembre-se, isso é muito bíblico. E o Dick Vigarista dizia para ele assim: Muttley, acorde, você não é Gungadin, você não é o rei que foi coroado, você não é um príncipe cavaleiro, você é apenas o Muttley. E ele acordava, lembra? O polvo. Você não lembra disso, irmão? Essa música evangélica que tocava, você não é nada. Olha que coisa louca. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim num testemunho: gente, eu descobri que eu não sou nada. A pessoa dizia assim: eu descobri que eu não sou nada, que eu era um cara que não valia para nada, eu era o menor dos menores, mas mesmo assim Deus me amou. Aí eu ouvi um pastor criticando: esse cara é ridículo, você não pode dizer que você não é nada, tem que dizer que eu sou. Peraí. Esse negócio do eu sou é Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o princípio e o fim, não é você não, é Deus. Nós vivemos num mundo que nós estamos acabando com ele. Nós estamos destruindo o mundo que a gente vive. Nós somos deuses? Somos tão bons assim? A humanidade se mata por causa de dinheiro. Você enfrenta filas terríveis quando entra no hospital do SUS, porque o médico não ganha o dinheiro que deveria ganhar. E a verba que saiu do Palácio do Governo ou de Brasília, passou na mão de tanto atravessador, que o médico não recebe. E o professor que trata mal o teu filho na escola tem que dar aula em 5 colégios por dia para poder pagar o pão dele. Porque quem está em cima engole quem está embaixo, e esse é o mundo cão que a gente vive. E não sintam, pense que você é um coitado, porque o carro que você usa polui o meio ambiente que você respira. E o lixo que a gente joga na rua entope o bueiro e dá enchente na casa que eu moro. Mas eu moro num lugar alto, que se dane quem mora lá embaixo, porque todo mundo é assim. E nós somos tão poderosos e tão especiais que nós mesmos criamos as coisas que acabam com o mundo. Um dia eu fui num programa de televisão e falaram assim: você acha mesmo que o mundo vai acabar, como diz a Bíblia? Eu falei: tira a Bíblia do negócio. Esquece Deus, esquece a Bíblia. Claro que vai acabar. As fontes renováveis de energia estão acabando. Prospecta petróleo no fundo do mar e deixa o vazamento ferrar com os peixes. Deixa os peixes lá, você come o peixe, seu bobo. O homem se destrói sem saber. Se acaba sem saber.
é materialista para ter o que é bom, ao mesmo tempo que ele destrói o que é bom. Nós vamos ser assim? A gente ouve gente falar sobre ecologia, a gente acha ridículo. Nós pregamos o Evangelho, nós somos discípulos de Cristo, nós somos os primeiros a cuidar das coisas que nós temos. Pode parecer bobeira isso, né? Mas por que as pessoas que não são de igreja se preocupam com o planeta, e nós que entendemos que Deus criou o mundo e falou para o homem, cuide dele, não cuidamos? Nos congressos de ecologia e de sustentabilidade, tinha que ter mais cristão, mas eles estão preocupados em fazer congresso sobre prosperidade, porque eles também querem o materialismo da terra, não importa como possam arrancar dela, está errado. Não é isso que Deus espera de nós. E por fim, vença esse narcisismo. Mateus 22:3, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E há um terceiro mandamento que eu vos digo, ame-se a você mesmo, mais do que a... Não, esse terceiro não tem, esse fui eu que coloquei. Só tem dois, ama ao teu Deus e ama ao teu próximo. O como a ti mesmo é uma coisa meio que embutida e natural, equilibrada e normal. Sem que você deseje apenas para o teu próprio ventre. Não há ênfase ao amor próprio. Não há ênfase a esse humanismo e esse ser humano colocado no centro de todas as coisas. Um evangelho distorcido é que tem nos ensinado isso. Mas nós temos que vencer aquilo que há no mundo porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores, alunos, aprendizes dele. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos fazer de Cristo o modelo da nossa vida. E sabe qual é o nosso maior desafio? Sermos cada dia mais parecidos com Ele. Muitas pessoas querem ser parecidas com Cristo para fazer os milagres de Cristo. Ninguém quer ter o amor de Cristo. As pessoas querem ser iguais a Cristo para terem o poder e mandarem nos outros, porque Cristo é Senhor e eu quero ser Senhor. Ela não quer ter a compaixão de Cristo. Ela quer ser igual a Jesus no que diz respeito à sua autoridade como Filho de Deus, que Ele também quer ter autoridade sobre as pessoas que enchem o saco dele. Ele não quer ser igual a Cristo para ter a paciência de Cristo, para dar o ensinamento de Cristo, para dar o exemplo de Cristo. Porque o homem está no centro, então eu quero. Eu quero ter para mim. Eu quero ser. Essa é a alegria. Aí eu me agrado com Deus. Esse é o Deus que eu gosto. Ele faz tudo o que eu quero. O Deus que nós devemos amar é aquele que aponta para nós todos os nossos defeitos e mazelas, mas que nos ajuda a sermos transformados à imagem dele cada dia no Espírito. Se você escolheu ser um discípulo, escolha ser mesmo assim. Aprendiz, seguidor, transformado. Alguém em quem Deus pode depositar algo para esse mundo e seja um transformador no lugar onde você está. Amém?